Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho comentar a respeito de dois contos. De dois escritores que eu considero assim integram o que seria o nosso cânone B da literatura brasileira. Por cânone B da literatura brasileira, eu me refiro àqueles escritores que não são os mais conhecidos, não são aqueles que o cidadão médio, alguém egresso dos bancos escolares vai citar como uma referência da literatura brasileira, mas que, à medida que a gente começa a se aprofundar no cânone, o nome deles vai aparecendo cada vez mais, e quando finalmente a gente entra em contato com suas obras, percebemos que eles estão na mesma altura de nomes mais conhecidos, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos ou Lima Barreto. Falo aqui do José Cândido de Carvalho e do José J. Veiga. O José Cândido de Carvalho, mais conhecido por O Coronel e o Lobisomem, e o José J. Veiga, também muito conhecido por A Hora dos Ruminantes. Eu tirei dois contos deles que estão aqui nos 100 melhores contos brasileiros do século para comentar. Do José Cândido de Carvalho, Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon, e do José J. Veiga, A Máquina Extraviada. Estes também são contos que originalmente integravam o livro homônimo, Porque Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon, e da parte do José J. Veiga, um livro de mesmo título, A Máquina Extraviada, ou A Extraordinária Máquina Extraviada, A Estranha Máquina Extraviada, presente aqui nessa coletânea. Eu não tenho ele aqui à parte. O que a gente pode dizer sobre esses dois contos, que, como vocês verão, tem uma grande semelhança no final, apesar de terem sido escritos em contextos bem diferentes. Em Porque Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon, nós temos acesso àquele humor, àquela escrita tão colorida e tão leve, tão atraente e que nos causa risos do José Cândido de Carvalho. O José Cândido tem uma capacidade muito grande de trazer a fala do povo, mais particularmente das pessoas lá da sua terra, Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e transformar isso em literatura, sem que esse registro seja apenas a transposição pura e simples da oralidade para a escrita, mas seja uma coisa diferente, uma terceira coisa, que é como se aquela oralidade, uma vez transposta para a escrita, dentro das regras da escrita, muito provavelmente assumiria aquela feição. E a gente tem uma história muito curta, muito direta, em que o Lulu Bergantin aparece um dia num povoado, uma cidadezinha pequena, e essa já é uma característica semelhante ao conto do José J. Veiga. E ele é eleito prefeito, ele vence as eleições, a gente não sabe muito bem como isso aconteceu. Já estamos ali no momento em que ele assume o cargo de prefeito, em que ele toma posse, e aí ele começa, para o espanto de todos, não a dar ordens, realizar atividades burocráticas, simbólicas, solenes, formalidades. Não. Ele põe a mão na massa. Ele vai lá capinar, ele vai pintar, ele vai arrumar as ruas e calçadas, ele vai revolucionar a cidade, vai fazer encanamento para passar água, fazer tudo aquilo que era necessário para que a cidade funcionasse. Ele simplesmente pega, percebe, pô, essa aqui é uma cidade pequena. Não tem muito o que ficar pensando para resolver os problemas. Os problemas são esses, são desafiadores, mas ao mesmo tempo são exequíveis. Basta que a gente ponha a mão na massa e consiga resolvê-los. E esse exemplo dele, esse exemplo tão desconcertante, inspira as outras pessoas. Todo mundo começa a trabalhar junto com ele e eles resolvem os problemas da cidade. Só que esse Lulu Bergantin, cujas origens eram um pouco incertas, vai se provar alguém, na verdade, louco, egresso de uma instituição psiquiátrica. E no final do conto, a instituição psiquiátrica o encontra e ele acaba sendo levado de volta. Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon? O que é o Rubicon?
Essa é uma expressão relacionada a um episódio da Roma Antiga, relacionada a Júlio César, porque quando Júlio César atravessou o Rubicon, ou o Rubicão, que era uma fronteira ali muito importante que o Senado meio que não permitia que ele atravessasse, ele fez isso rumo a um projeto de poderio político que era irreversível. Ele atravessou essa fronteira e, a partir de então, começou numa ascensão muito forte rumo àquele objetivo político que ele tinha, que era um objetivo político de enfrentamento, e isso acabou dando certo em certa medida. Então, se a gente tem aqui o Lulu Bergantin, que não atravessou o Rubicão, a gente tem um personagem que não atravessou uma fronteira irreversível, que não passou para além do que seria possível retratado, que seria possível refazer. Ou seja, eu interpreto dessa forma esse conto que está aqui, porque Lulu Bergantin não atravessou Rubicon. Ele fez o que precisava ser feito. Ele instalou ali, naquela pequena cidade, um modelo de governança excepcional, simples, uma coisa muito direta, mas muito, muito eficaz mesmo. Ele percebeu que numa cidade pequena como aquela, não precisava de muito mais, não precisava de todos os ritos da política para as coisas que precisavam ser feitas serem feitas. Bastava pôr a mão na massa, ele foi o exemplo, as outras pessoas o seguiram e deu tudo certo. Ele poderia continuar nesse projeto político, ele poderia continuar promovendo essa mini revolução dentro dessa cidade e ir galgando posições, conquistando espaços, promovendo melhorias. Só que, para fazer isso, para ter essa intrepidez, era preciso antes ser pelo menos taxado, diagnosticado como louco. E essa pecha de louco o perseguia. Se ele continuasse, talvez se ele atravessasse o Rubicão da continuidade do seu projeto político, as pessoas vissem que aquele tipo de atitude não era loucura, mas talvez os ritos da política, estes sim, fossem loucos. Mas não permitem que isso aconteça. O sistema, no caso a clínica psiquiátrica, acaba encontrando ele e o levando de volta para a internação. E a cidade fica ali, sem esse grande líder. E muito provavelmente quem vai voltar a governar a cidade será alguém tradicional, alguém ligado aos ritos da política, aqueles ritos e formalismos pouco eficazes. Naquela situação, Rubicão não foi atravessado. Essa situação de melhoria, esse projeto, não foi assumido de um modo irrevogável. Ele foi barrado logo que começou a angariar os seus primeiros sucessos. Tá, esse é o primeiro conto do José Cândido de Carvalho. Agora a gente tem o conto A Máquina Extraviada, do José J. Veiga, que igualmente se passa numa pequena cidade. O José J. Veiga tem origens goianas, né? Ele é do interior de Goiás. Muitas das cidades que ele retrata nos seus contos, nos seus romances, tem um ar do interior de Goiás, um ar regionalista. Ele faz isso sempre de modo muito assim, é muito simplificado, muito objetivo. A linguagem dele não é de muitos adornos, as descrições dele e as narrações são muito diretas, vão muito ao ponto. E ele narra tudo de forma muito tranquila, muito direta e objetiva, mas o que ele narra é espantoso. E justamente pela normalidade da linguagem, esse espanto causado no leitor é ainda maior. Nessa cidade, um belo dia, alguns caminhões chegam, alguns operários com os quais eles não conseguem travar um contato, estabelecer um diálogo, eles chegam e deixam ali na praça uma máquina gigante. A gente não sabe muito bem o que é essa máquina, o que ela faz, mas a gente sabe que é uma coisa monumental, um elefante branco em forma de máquina. E ela é ainda mais um elefante branco porque a gente não conhece a utilidade dela e nem os personagens vão descobrir essa utilidade. A máquina vai continuar ali, a máquina vai continuar
causando reações nos personagens, mas sem ter um fim utilitário muito claro. Então essa máquina chega, eles tentam travar contato com quem atrás, não conseguem, e a máquina fica ali. E assim, todo mundo admira muito a máquina. Todo mundo reage, com exceção talvez do vigário, reage muito positivamente à máquina. Eles passam a proteger, a se orgulhar da existência daquela máquina. Só que aquela máquina não tem utilidade. Então, aquilo que provoca neles uma reação é algo que é meio que tem um fim em si mesmo, é algo que não transcende, né, que não vai para uma utilidade. Isso quebra um pouco da ordem das coisas, porque no nosso mundo, sobretudo no nosso mundo moderno, as coisas costumam ter utilidades, nós somos muito utilitaristas, mas essa máquina não. E justamente por conta dessa sua inutilidade, ela causa admiração, inspiração e ela consegue reorganizar aquela vida, ou seja, um elemento sem utilidade começa a ter uma utilidade por um nexo de causalidade que é difícil você precisar como que funciona, mas ele acontece. E aí a gente tem as diversas reações. Eu acho muito interessante a reação das crianças, porque as crianças parecem ter uma familiaridade, um trânsito pela máquina, pelos seus meandros, muito mais tranquilo do que o dos adultos. E isso também diz respeito, o Cortázar fala muito disso, sempre ele, né, o Cortázar, diz respeito à permeabilidade infantil à realidade. A criança está muito mais aberta ao que está ao seu dispor, ao dispor dos seus sentidos, do que o adulto, que enxerga as coisas segundo as categorias aprendidas, de uma forma automatizada. E justamente por conta desse automatismo, muitas vezes deixa de perceber coisas que estão ali na frente, mas que não correspondem ao seu repertório, ao seu ferramental cognitivo. A gente pode ver essa máquina de várias formas. A gente pode ver a máquina como aquilo que há no mundo e que não tem uma função aparente, mas que atrai e acaba causando reações positivas. A gente pode pensar na arte, a gente pode pensar na paisagem, a gente pode pensar alguma coisa mais ligada à espiritualidade, mas uma espiritualidade assim, não da oração que é respondida por um problema prático, sabe? Uma transcendência que você adora e que você contempla, ainda que não extraia resultados utilitários imediatos. Essa máquina pode ser uma metáfora para várias coisas. O que na nossa vida nos organiza, nos articula, articula a vivência dos que estão ao nosso redor e que, no entanto, parece não fazer sentido. É sobre isso que o José J. Veiga está falando. E isso é muito interessante, porque a gente, pelo conto, é chamado a prestar atenção nessa possibilidade de uma coisa que articula mesmo sem ter um sentido aparente, e a gente desperta com isso, né, para as potencialidades daquilo que parece não ter utilidade, até como estratégia de vida. Porque há muitas tradições, e aí eu falo espirituais, místicas, artísticas, que dão grande valor ao aparentemente inútil e que vislumbram nele potencialidades que não são evidentes. A exploração disso que não está na superfície, mas está nas profundezas, que está ali em potência, em germe, precisa ser desvelado, é algo muito importante para a nossa vivência, para o nosso andar aí no mundo. Né? É o insólito, é o inesperado, é aquilo que rompe na realidade e nos faz ver as coisas de forma diferente. O Cortázar, sempre o Cortázar,
ele insere o insólito na sua literatura justamente por isso, para que a partir daquilo que parece nem ter sentido, coisas diferentes aconteçam, reações diferentes, formas de ver o mundo, que se enxergue o que não se enxergava antes. Tanto no José Cândido de Carvalho quanto no José J. Veiga, nós temos então a irrupção do insólito, o insólito pensado aqui não necessariamente como algo ligado ao fantástico, mas como algo que foge do cotidiano, da nossa realidade mais pedestre, que nos desconcerta. E nos dois casos, nós temos esse insólito causando efeitos positivos. Porque, enfim, em tese, o insólito também poderia causar reações adversas, mas nos dois não. Nos dois, o insólito serve para o bem e não para o mal. Fiz várias leituras, né, para poder comentar a respeito desses contos. Gostei bastante, principalmente, do texto da Socorro Acioli, que está aqui neste livro, ao final, comentando sobre os contos do José J. Veiga. Eu fiquei ainda mais interessado na obra dele. Eu achei muito interessante como ele tinha uma relação com o Guimarães Rosa, inclusive o Guimarães Rosa, que meio que fixou o nome dele dessa forma, como nome artístico, José J. Veiga, porque segundo Guimarães Rosa, a numerologia desse nome era muito benéfica. E gente, é impressionante como Guimarães Rosa é bruxesco, é praticamente um mago Merlin. Imagino que quando saiu uma biografia assim, sem restrições, ao Guimarães Rosa, a gente vai descobrir coisas do arco da velha, porque isso é muito, muito evidente. A Nelly Novaes Coelho também faz comentários muito interessantes a respeito dos métodos de criação, né, do José J. Veiga. Ela também comenta de uma forma muito interessante a vida e a obra do José Cândido de Carvalho, principalmente os seus dois romances, Olha para o Céu, Frederico, e o Coronel e o Lobisomem. Os comentários dela sobre o Coronel e o Lobisomem são especialmente interessantes. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.